E aí pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de atletismo, nesse contexto dos estudos continuados emergenciais. E nessa videoaula, pessoal, a gente começa a falar efetivamente das provas do atletismo, né? Tratando aí inicialmente das provas de corrida, né? Que são as provas mais tradicionais do atletismo. Bem, para a gente iniciar, eu gostaria de começar ressaltando os aspectos do ponto de vista de característica, né, das provas do atletismo. Elas se dividem em três grandes blocos, né, de provas em relação às provas de corridas. Então, o primeiro deles são as provas rasas, que a gente vai falar de 100, 200 e 400 metros. Depois nós temos as provas de meio fundo, e aí a gente vai falar de 800 e 1500. E depois as provas de fundo, né, 5.000, 10.000 e a maratona. Tá? Então, do ponto de vista fisiológico, as provas de 100, 200 e 400, né, as provas rasas, elas basicamente são provas anaeróbias, né, com característica alática, ou seja, são provas muito curtas e que basicamente o substrato energético, né, a ser utilizado é o ATP-CP, né, a creatina fosfato, né, o ATP e a creatina fosfato. Por quê? Porque são provas muito curtas. Então, nesse contexto, a gente acaba utilizando realmente a forma mais rápida de produção de energia, que é o ATP já disponível na musculatura. Tá? Do ponto de vista de velocidade, obviamente, por serem curtas, são as provas mais rápidas. E elas são chamadas de rasas porque não há possibilidade de troca das raias. Né? Então, o indivíduo ele larga numa raia e ele permanece nessa mesma raia até o final da prova. E caso ele troque de raia, né, ou até mesmo pise na marcação da raia ao lado, ele é desclassificado. Tá? Do ponto de vista biomecânico, essas provas elas têm a partida do bloco, né? Então as largadas são baixas, né? O atleta larga com auxílio do bloco e há uma grande amplitude nos movimentos de membros inferiores, tá? Superiores também, mas enfatizando aqui um pouquinho mais membros inferiores. Bem, as provas de 800 e 1500, né, as provas de meio fundo, elas têm uma característica anaeróbia lática, ou seja, além de utilizar esse ATP e a creatina fosfato já disponíveis no músculo, ela também utiliza a glicose. Então, a gente vai ter a produção, né, como substrato final, a gente vai ter a produção aí de ácido lático, né, que vai se dissociar em lactato e hidrogênio. Então, isso dá, na verdade, está associado a uma característica de prova um pouco mais longa. Tá? Velocidade média aí para as provas de 1500, 26 km por hora para homens, 23,4 para mulheres. Já nas de 800, um pouquinho mais, 28,8 para homens, 25,5 para mulheres. Né? Obviamente, a distância é menor, a velocidade é um pouco maior, mas notem que não é muito maior. É um pouco maior, algo ao redor de 10%. Tá? Do ponto de vista biomecânico, a partida é do alto, né, sem o bloco de partida, aquele suporte que dá apoio ao atleta, e há uma grande amplitude nos movimentos de membros inferiores, porém um pouco menor do que nas provas mais curtas. Tá? Por fim, as provas longas, né? Provas de 5, 10 e a maratona, né? 5.000, 10.000 e a maratona, ela já tem característica aeróbia, ou seja, vai demandar a utilização do oxigênio na quebra dos substratos para a produção de energia. Em termos de velocidade média, eu destaquei aqui a prova dos 5.000, que é a mais rápida, 23,77 para homens, 21,1 km por hora para mulheres. Tá? Do ponto de vista biomecânico, né, os movimentos, a partida também é do alto, sem o bloco de partida,
e há uma menor amplitude nos movimentos dos membros inferiores e dos membros superiores também, né? Em relação às provas anteriores, às provas mais curtas, tá? Pontos importantes em relação às corridas. O movimento básico, ele é o mesmo, né? Então, quando a gente fala de corrida, é muito fácil a gente pensar no movimento. O que muda principalmente em relação a cada um dos tipos de prova? Basicamente, a velocidade com que você vai realizar esse movimento e a amplitude que você vai realizar esse movimento. Do ponto de vista técnico, algumas pequenas diferenças também vão ser observadas, tá? Então, o primeiro ponto aí, movimento de membros superiores mais vigorosos, né? Obviamente que o de membros inferiores também. Maior inclinação do tronco, né? Isso em função da velocidade. Então, para as provas mais rápidas, os movimentos são mais vigorosos, há uma maior inclinação do tronco, um menor tempo de contato do pé com o solo, uma menor área de apoio do pé com o solo, uma maior frequência de passadas, né? As passadas são mais rápidas, e um maior comprimento também na passada. Tá? Então, basicamente, o que muda em função do tipo de prova é a velocidade que vai ser imposta ali, né, digamos assim, por cada atleta em cada prova, tá? Ponto importante aí para se chamar a atenção, né, principalmente em relação ao apoio do solo. No gestual técnico, essa é uma das diferenças mais importantes, tá? Nas provas consideradas aí como sendo curtas, né? Nas provas rasas, enfim, nas provas mais rápidas, em geral, o atleta vai utilizar o antepé, né, o terço anterior do pé, para fazer o contato com o solo. Enquanto que nas provas mais longas, o atleta utiliza o suporte do pé por inteiro, tá? Isso é um ponto importante a ser destacado. A gente ainda tem tipos de saídas diferentes, saída baixa, intermediária e alta, né, de acordo com a posição que o atleta vai assumir, e isso é em função da prova que ele vai disputar. Né? Para as provas mais rápidas, as saídas recomendadas são as saídas baixas, tá? Principalmente utilizando o bloco de partida. Então, para ilustrar melhor isso, né, as provas de 100, 200 e 400, o atleta parte de baixo, utilizando aqui o bloco de partida, e ele utiliza, na verdade, esse bloco para realizar a impulsão dele à frente. Tá? Basicamente, por que se adota essa posição? Porque o centro de gravidade nessa condição ele se encontra mais deslocado à frente. À medida em que você desloca o centro de gravidade mais à frente, você aumenta o desequilíbrio. E esse aumento no desequilíbrio, ele promove movimento. Tá? Então, como o atleta ele precisa se movimentar muito rapidamente, é melhor, é ideal que eles façam uma saída baixa nesse caso, tá? Diferente das outras provas mais longas. Essa saída baixa ela ainda pode ser realizada com técnicas diferentes. Tá? Ela pode ser curta, média ou longa. E o que vai determinar isso é basicamente a distância do bloco para a linha de saída. Então, na curta, posiciona-se o bloco mais próximo. Na média, posiciona-se o bloco um pouco mais distante. E na longa, o bloco vai estar mais distante ainda. Tá? Muitas vezes essa decisão parte de uma análise de desempenho, para ver em qual das condições o atleta tem o melhor desempenho, ou às vezes até pelo conforto que o atleta sente. Tá? Então, tudo isso tem que ser observado. Bem, espero que tenha ficado claro, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.